pães e 2 peixinhos, o que isso vai render? A fome do mundo, quem é que vai deter? O céu abriu, o pão partiu, o povo virou mar. 5 pães e 2 peixinhos, dá pra alimentar. Quem tem fé no coração, sempre vai multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos, o milagre vai chegar. O vento cantava. Olá pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast 5 pães e 2 peixinhos. Quero dizer para você que é um privilégio, é com muito amor no coração que estamos mais uma vez, em mais um episódio, juntinhos, para levar e fazer o ID do Senhor. Quero agradecer a você que já nos segue nas nossas redes sociais e você que ainda não segue, comece a nos seguir, nos ajude a crescer, a levar a palavra de Deus nos 4 cantos desse mundão para a honra e glória do seu santo nome. E quero agradecer a você também que já é inscrito no nosso canal e que você que ainda não é inscrito, que se inscrevam para que a gente venha também crescer aqui no YouTube, é óbvio. Quero agradecer a presença de uma pessoa muito bacana, uma mulher de Deus, a Catielen, que recebeu o nosso convite com muito amor e não hesitou em estar aqui conosco, né? Então, Catielen, que Deus venha te abençoar grandemente, que Deus venha abençoar o teu ministério, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer ao meu Deus vivo, aquele que reina sobre a minha vida, aquele que eu adoro de alma, de mente, de espírito, né, que me tirou das suas trevas para as maravilhosas luzes, né, de Deus, que tirou do mundo, me salvou, né, me deu a graça de viver, né, debaixo das suas asas. Agradecer também a este casal maravilhoso, o pastor Lito França e a sua esposa, a levita Jéssica Vanessa, a qual já tive o privilégio, né, de servir junto, aladeado com ela, servir a Deus, né, por um pouco período de tempo, mas foi bênção. Quando eu recebi o convite, mesmo peço perdão logo de cara, que eu tirei 3 sisos na quinta-feira, e tá um pouco inchado o meu rosto, mas não é por isso que eu não vou glorificar o nome de Deus, não é por isso que eu coloquei empecilho em trazer a palavra de Deus por um assunto tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão bom de se falar, né, que é sobre o perdão. E logo mais a gente vai estar falando mais sobre isso. Eu agradeço muito esse privilégio, é sempre uma oportunidade, é sempre um privilégio estar falando sobre Jesus, falando sobre Deus, sobre o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele ainda pode fazer por nós. Amém, graças a Deus. E como a nossa amiga missionária Catielen falou, né, hoje o tema promete, é um tema muito bacana, né? Para muitas pessoas pode ser um tema bem impactante, né? Sim. E para outras um tema o qual vai dar a oportunidade das pessoas dizerem, graças a Deus eu fiz com que isso acontecesse na minha vida, Exato. né? E hoje eu vivo uma vida transformada, uma vida abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Mas, sem mais delongas, né, a gente sempre começa o nosso podcast com uma perguntinha que você aí, eu tenho certeza que gosta muito, que é o cartão postal dos nossos convidados. E a pergunta é, Catielen, é simples, mas muito bacana, tá? Sim. É bem importante, tá? Quem é a missionária Catielen Luz? Meu nome é Catielen Mendonça Cavalcante da Luz, sou casada há mais de 18 anos com meu esposo Darlon Rodrigo Santana da Luz, tenho 2 filhos, Arthur, né, Rodrigo Cavalcante da Luz, de 13 anos, e o Apolo, que é o meu mais novo, que tem 12 anos também, Apolo Rodrigo Cavalcante da Luz. Sou filha de Francisco Sales e Maria de Fátima, oriunda de Capanema, né, do interior do Pará, tenho 35 anos e apesar de ser uma idade jovem, tenho muita particularidade com Deus, muitas experiências para compartilhar, principalmente sobre este assunto. Que legal, olha, muito bacana. E já aproveitando, né, quero parabenizar pela forma que você fala, missionária, muito bacana. Eu acho que dá até para começar também um podcast, né? Para apresentar um podcast bem desenrolado, bem legal. Isso é muito importante, muito bacana. Então,
para você ver que hoje a noite promete, vai ser um bate-papo muito interessante. E hoje a gente tem um tema muito relevante, né? Sim, Um tema o qual impactante. é impactante e é um tema que muitas pessoas talvez precisem tirar dúvidas, né? Exato. Para entender realmente como elas estão vivendo, se é de uma forma certa ou de repente errada. Exato. E é para isso que esse podcast existe, para que venha ajudar pessoas a serem edificadas e tirarem dúvida no mundo espiritual. E é óbvio, no nosso dia a dia, né? Na nossa vida pessoal mesmo, Secular. familiar, vida profissional, etc. E hoje o nosso tema é perdão que liberta. Olha que maravilha o nome desse tema. Perdão que liberta. E aí, você que está nos assistindo aí, você guarda alguma mágoa, algum ressentimento? Você guarda algum sentimento assim que você já percebeu que não faz muito bem para você? Hoje é o dia de você tirar essas dúvidas com a gente aqui, tá bom? E vamos que vamos, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo. Amém. Catiele, a gente sabe que, como a gente bem falou, esse tema é um tema polêmico, Exato. né? Porém, um tema que a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar aqui, é exatamente para, de repente, tirar dúvidas de muitas pessoas, Exato. né? Qual é o teu contexto, a tua visão desse tema? Perdão que liberta. Realmente o perdão liberta? Com certeza. Não há uma vida com Deus sem um convívio de perdão. E o perdão, ele é contínuo, né? Como é que você quer servir a Deus com toda a graça, com todo o perdão que você já recebeu e não estender isso para demais pessoas? Não flui, a conta não fecha, né? Por quê? Porque se você recebeu o tamanho perdão de Deus por todas as tuas falhas, no tempo da tua ignorância, por tudo que você fez, né, antepassados, antes de conhecer Jesus, por que esse perdão que você recebeu, você não estende para demais pessoas? Independente do que fizeram, independente do que falaram, independente do contexto ao qual você foi, né, lançada, o perdão liberta. Positivo. E a gente vai meditar aqui na palavra, né, Catiele? Amém. Que eu convido você também a abrir sua Bíblia, se porventura você estiver próxima ou com ela, ou se tiver com o seu laptop e der para você entrar aí na Bíblia online, para a gente meditar um pouquinho aqui. Catiele, a gente vai fazer diferente hoje, tá? Uhum. O livro é em Lucas, capítulo 6, do versículo 32 ao 38, é um pouquinho grande, tá bom? Sim. Aí eu vou ler, Catiele, do 32 até o 35, tá bom? Ok. Aí você fica com o restante, do 37 e o 38. Ok. Vamos ler, pessoal? Diz assim: se amais os que vós amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Versículo 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Versículo 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. No versículo 37 vai dizer: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e sortar-vos-o-ão. Dai e ser-vos-o-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão o vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também se medirão de novo.
Amém. Muito forte Aleluia. essa palavra, hein? Exato. Muito forte. É exatamente o que você começou a falar, Sim. né, na nossa conversa. Que o quanto é importante a liberação do perdão. Exato. Né? E aqui no 32, ele já começa: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Exato. Né? Ou seja, é algo que a gente precisa amar, as pessoas que nos amam. Uhum. Aí eu pergunto para você, é fácil amar aquelas pessoas que te desejam mal? Não é fácil. Que querem o teu mal? Não é fácil. Mas ele expressa aqui, a palavra de Deus expressa aqui e nos orienta em ter que amar aquelas pessoas também que nos querem o mal. Exato. Não é verdade? E isso é muito difícil. Me conta aí, já aconteceu isso na tua vida, missionário, de repente ter que dar o braço a torcer e fazer com que essa palavra de Deus viesse a se concretizar na tua vida? Sim. Eu vou contar um pouco da minha história bem resumida, mas com 3 meses de idade, de vida, né, eu fui rejeitada por pai e mãe. E quem me criou foi minha avó paterna desde lá, né? E desde muito cedo eu tive que aprender a perdoar, né? A rejeição, lidar com a rejeição, que não é fácil, né? E é onde o diabo, o nosso inimigo das nossas almas, mina. É na tua fraqueza. É naquela coisa que te magoa, é naquilo lá que ele vai minando. Que é o você ponto rejeitar. fraco, né? Exatamente. É aquilo que a rejeição, para muitos são depressão, para muitos tem outros bastos, né? Vastas brechas, mas a minha foi rejeição. Foi aonde Deus começou a tratar. Né? Eu não tinha paternidade, eu não tinha um pai, eu não tinha uma identidade. E em Cristo Jesus, com 15 anos, eu consegui descobrir a minha paternidade celestial. É ele que preencheu todas as minhas lacunas, meus vazios, né? Então, eu fui rejeitada por pai e por mãe, os 3 meses. Com 6 anos, eu fui sequestrada por um maníaco sexual da época, lá em Capanema. E isso me ativou muitas coisas, porque estava eu e minha colega indo para a escola, e era o Dia das Crianças, que é justamente agora em outubro. Né? E era no Dia das Crianças e tinha algumas dinâmicas, algumas coisas, né, gincana, que estavam preparando para as crianças na escola. E aí, a mamãe sempre me dizia, que a minha mãe, que quando eu falo é vó, ela sempre me dizia, vai, onde a Tayane for, você vai, onde a Tayane for, você vai. E passou esse homem, esse maníaco sexual, e ofereceu carona para nós. E a distância das nossas casas era mais ou menos uns 2,5 km. Né, ir para a escola. E aí ele ofereceu carona, e eu calada fiquei, e a Tayane falou, não vamos. E aí veio a voz da minha mãe e falou assim, aonde ela for, você vai. E aí a gente subimos, né, fomos, ele passou da escola, ele nos levou ao matagal e mandou tirar nossas roupas. Nessa hora eu travei. É um pouco natural, criança, né? E um pouco cômico o que eu vou falar, porque eu era muito feia. Eu continuo desprovida de beleza, mas eu era muito feia quando criança. E eu percebi que o maníaco que estava de olho era na Tayane, porque ela realmente era uma moça muito bonita, uma criança muito bonita. E ele deslumbrou com várias coisas sobre modelo, né, com propostas de modelar e tudo mais, e ela ficou de calcinha. Então, depois daí, ele me abandonou lá, colocou ela na garupa e saiu. E eu saí correndo atrás. Quando eu vi os bois, vacas vindo, que é interior, né, eu comecei a ter muito medo, né, daqueles animais, né, acabar me pegando. E aí eu corri atrás deles e comecei a chamar a atenção da vizinhança, que a gente acabou passando por um vilarejo, né, e aí eu comecei com minha gritaria, com o meu choro, acabar chamando a atenção. E aí ele encenou, dizendo que eu era filha dele, e falou, você tem que me obedecer e tudo mais, e me colocou na garupa. Diante de Deus, ele nos levou na porta da escola. Nem um fio do nosso cabelo foi tocado. E ele não fazia isso. Ele matava, ele estrupava, ele matava, degolava. Né? Era um maníaco sexual. E quando a gente chegou na escola, já tinha acabado toda a programação infantil. E o professor, quando nos recebeu, viu que eu estava muito pálida, branca, e que já tinha chegado depois do horário e perguntou o que aconteceu. Eu não tinha
como falar, porque eu estava totalmente choque, né? travada, totalmente em choque. E a Tayane foi lá, falou tudo que aconteceu, e ele nos levou em casa. A primeira ordem da minha avó foi: não conte pra ninguém. E eu tive que engolir tudo que eu sofri, tudo que eu passei, eu engoli. E isso é pior, porque quando você não pode contar para ninguém, não pode abrir com ninguém, naquela época eu não conhecia Jesus, né? Então você sofre calada, você sofre isso, né? E o medo dela era eu compartilhar essa informação e o que eu tinha passado e acabar perdendo a minha guarda. Então eu tive que lidar isso por muito tempo. E isso foi com 6, 7 anos. Com 14 anos eu descobri que eu era estéril. Eu recebi um diagnóstico de ovário policístico. Vamos lá. Então, você teve, primeiramente, essa experiência Sim, negativa, totalmente negativa, na né? minha infância. Que causou esse trauma, Sim. né? Em você, ao qual você não pôde compartilhar com ninguém, Uhum. por ordem da sua avó, né? Pelo um lado, ela não queria lhe perder, Exato. e de certeza a justiça poderia retirar a guarda dela, Sim. né? E depois de alguns anos, você veio com outra notícia que não poderia ser mãe. Exato. E parece que as coisas acontecem sempre de 7 em 7 anos na minha vida, né? Eu, com 14 anos, descobri, juntamente com a minha menstruação, no primeiro ano da menstruação, que eu não podia ter filhos, né? Tinha síndrome de ovário policístico, e nos 2 ovários, e era daqueles que cresciam, e que por mais que eu engravidasse um dia, ele comia o bebê, né? Ele danificava o bebê. O feto, né? Feto. E aí, a médica falou: se um dia você quiser engravidar, você vai ter que passar por um tratamento. E aquilo eu tomei como verdade, não conhecia Jesus, e tomei posse daquele laudo, né? Tomei posse daquele laudo, tomei posse disso como uma verdade. E aí, quando eu comecei a namorar com 17 anos com meu esposo, né? A gente tem aí 18 anos juntos, que é o meu maior apoiador do meu ministério, né? O meu esposo, Darlon. Que Deus me abençoe grandemente sua vida, mais e mais. É o amor da minha vida. E eu falei isso pra ele quando a gente se conheceu. E com 21 anos, eu engravidei. Nossa! 7 anos depois do laudo. 21 anos, eu engravidei do Arthur, em julho de 2011. Até então ainda não tinha tido um encontro com Deus. Não tinha. Eu tive com 15 anos na escola adventista. Foi o meu primeiro contato com a Bíblia. Certo. Eu era muito católica, minha avó era muito católica, me levava desde bebê para a igreja católica, mas eu não tinha um conhecimento de Deus. Então, com 15 anos, eu conheci a Bíblia através da escola adventista, mas eu não pude servir porque ela me proibiu. Como era muito católica, muito fervorosa, ela falou: se você servir a Deus, eu te expulso de casa. Mas quando eu completei 18 anos, eu bati o pé. E eu falei: Senhor, eu quero te servir. E aí, pelo amor, eu fui entendendo que aquela era uma chantagem, e pelo amor ela me acolheu, recebeu e aceitou. E com meu esposo não era diferente. Ele também era católico, né? E aí nós dois, no mesmo dia, aceitamos Jesus. Nos mesmos dias fomos batizados. No mesmo dia levantados cooperadores, diáconos. Hoje sou diaconisa da Casa do Senhor, no Ministério de Madureira, né, do Campo 3, debaixo da proteção do pastor Benedito, Benedito Nunes. E estamos servindo lá há 9 anos, né? Eu era do Campo 5 com o pastor Adeilson, passei lá 4 anos e meio, e agora estou na Madureira do Campo 3. Que testemunho forte, Sim. né? E resumindo, tudo isso te causou um trauma. Sim. E com certeza trouxe o sentimento de mágoa, de ódio, de rancor por Sim. tudo que tu passou, né? Sim. E como foi para te liberar esse perdão? Porque não é fácil. Eu tenho certeza que é muito difícil, né? Sim. Você ter que tirar todos esses sentimentos dentro do teu coração. Até porque, a partir do momento que você aceitou Jesus, conheceu Jesus, é óbvio que o nosso dever é fazer essa palavra se cumprir em nossa vida. Exato. Colocar ela em prática, né? Então, como foi? Me conta aí como foi essa transformação de tudo que tu passou, dos sentimentos negativos,
para te chegar à liberação do perdão? Porque tu teve que liberar o perdão, Sim. né? Porque eu não fui somente rejeitada. Minha mãe tentou me abortar, ainda grávida, e depois de nascer, ela tentou me matar, né? Nossa. Envenenada. Então, foi muito forte tudo que eu passei, porque eu vi que o inimigo tentou laçar os meus sentimentos, tentou laçar, né, a minha vida sentimental, amarrar de uma tal forma que a última vez que eu tentei me suicidar, eu tinha 15 anos. Foi antes de conhecer a palavra de Deus na escola adventista. Então, até lá, eu tentava. Eu ficava maquinando como é que eu ia morrer, né? Eu saía de casa, vou para a escola. Quando passar o caminhão, eu me jogo. Aí, vinha a graça de Deus e dizia assim, mas esse homem vai acabar sendo preso por uma coisa que ele não fez, que eu que queria morrer. Então, meus tios, eu conhecendo meus tios, eles iam cair em cima dele e, né, ia acabar sendo preso. Também fazendo vingança com as próprias mãos. Exato. Né? Então, eu pensava muito, ponderava, e com 15 anos eu amarrei uma corda dentro do meu quarto. E ali foi a última vez. Depois de conhecer a palavra de Deus, foi uma transformação fulminante. De dentro para fora, realmente, foi aonde que eu vi que eu tinha que liberar perdão. Entendi. Então, a gente percebe que o primeiro gatilho foi a rejeição. Sim. Depois veio a situação do sequestro. E depois o laudo que você não poderia ser mãe. Exato. E foi um impacto muito grande, né? Foi. Uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. E hoje, eu creio que o sonho de muitas mulheres é ser mãe, né? E de repente a pessoa ela ter um diagnóstico desse não é fácil, é difícil demais, né? E aí a gente analisa como foi que entrou Deus aí? Qual foi o momento que Deus entra e muda todo esse cenário? Né? Porque assim, aos olhos humanos, gente, isso é muito importante. De repente você que está nos assistindo pode até ter passado por experiências iguais ou está passando, né? Mas a minha pergunta é, como foi, né? Porque a Catiele, ela era tudo para dar errado. Ela tinha tudo para dar errado. Sim. Se a gente parar e analisar a vida dela, o início, né? Ela tinha tudo para dar errado. Tanto que ela tentou tirar sua própria vida. Sim. E era o que o inimigo queria. Ele queria colocar um ponto final na tua história. Exato. Né? Então, assim, quando foi que Deus ele entra e diz, eu vou mudar a história da tua vida? Aos 18 anos, quando eu bati meu pé. Como foi essa experiência? O Dalon, a gente já estava há um ano e pouco namorando, e eu falei, sem Deus não dá. Você tem que conhecer esse Deus, e na primeira vez que ele foi ao Campo 5, né, com o pastor Adeilson, que estava pregando, eu nunca vou esquecer, a pregação foi sobre o leão de Judá, e ele se rendeu aos pés do Senhor. Então, aí eu vi que não era um namoro por qualquer, né? Era benefício, era algo planos de Deus, era ministério, né? Então, a partir dali, a gente começou a viver a graça de Deus. Certo. E como foi? Me conta mais dessa experiência. Ele falou contigo através da palavra, você sentiu algo falar no teu coração, e quando foi assim no momento que ele disse, eu preciso liberar esse perdão? Sim, a palavra. Muitos vêm para Deus através de dor, muitos vêm através de emoção, e acaba não fincando as suas raízes, né? Porque veio pelo motivo errado. Eu fui um fruto permanente porque eu vim pela palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que justifica, é a palavra que salva, é a palavra que cura. Então, quando você vem pela palavra, você acaba afirmando as suas raízes na rocha verdadeira que é Jesus. Então, quando você vem pelo emocionalismo, que é aqueles louvores, né? E você diz, não, hoje vai ser diferente, a partir de hoje eu vou realmente fincar meus pés na graça de Deus, no caminho de Deus, e por 2, 3 dias acaba voltando tudo de novo. Por quê? Porque veio pelos motivos errados. Jesus me encontrou, Jesus me salvou naquela palavra, e eu nunca vou esquecer, porque ele é o leão da tribo de Judá,
Ele é o lírio dos vales, ele é o Redentor que vive, ele é o Rei dos reis, ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é o Deus criador dos céus e da terra, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e tudo isso está escrito na palavra. Então, tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi do próprio Deus, através da vida do seu servo naquela pregação. Então, eu fui tão impactada, que eu não consegui me desprender, né? Eu tive que alcançar, eu tive que buscar a Jesus. E o perdão, ele não foi imediato, a liberação. É um processo. É um processo, nunca é imediato. Você vai vivendo e conforme o teu ministério, conforme o teu caminhar, muitos outros perdões você vai ter que liberar. Não é só lá na tua trajetória, lá no início, no princípio. Eu tive uma conversa com a minha mãe, eu tinha 12 anos, e ela não entrou em detalhes, e aí eu falei, é um assunto desconfortável. A sua mãe mesmo legítima. A minha mãe legítima. Conseguiu depois conhecê-la? Sim. Não, eu sempre ia, eu vim pra cá, pra Manaus, eu tinha 9 anos de idade, depois do sequestro e tudo mais. Minha avó estava com câncer de estômago, então foi um propósito de Deus nos trazer pra cá. E daqui a gente não saiu mais. Eu voltei lá quando eu tinha 12 anos, que é a conversa que eu tentei ter com ela, para saber, porque minha avó nunca me escondeu nada. E apesar de eu achar errado, mas na simplicidade dela, ela não me escondeu. Ela, nada, né, sobre o veneno, sobre tentar me matar, Não, ela não me escondeu, ela não me poupou, né? E aí eu fui crescendo com vários enigmas, né? Interrogações, né? Isso. Mas como pode uma mãe, né, ter o seu filho? A minha mãe já tinha 2 filhos, ela morava com os pais, ela tinha toda uma escassez, né, uma vida privativa e tudo mais, e ela era muito festeira. Conta-se uma vez que ela me deixou dentro de um quarto, em precárias, né, assim, de fezes, urina, fome, e os vizinhos tiveram que destelhar a casa para entrar e me retirar de lá, né? Nossa. Sim. E aí eu tentei ter essa conversa e eu vi que era puxado para ela. E eu falei, então tá. Eu não preciso entender. Às vezes a gente busca muitas justificativas. Por quê? Por quê? Verdade. A gente acaba se prendendo no porquê. E não é o porquê, né? E não é o porquê, é pra quê? Pra quê? Então a gente acaba se perdendo no porquê. Vira a página, perdoa, segue. Porque a partir do momento que você libera o perdão, não é sobre o que o outro merece. É sobre o que você precisa viver com Jesus, né? Não é sobre o que o outro merece. Ele não merece perdão. E você também não merecia. Eu também não merecia. Você merecia? Ninguém. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Então, isso foi muito... a partir do momento que eu mergulhei na Bíblia, mergulhei na palavra de Deus, isso foi um autoconhecimento para mim. Porque não é sobre o que o outro merece. É sobre o que eu preciso viver com Deus. É verdade. As novas experiências, né? Sim. O teu alvo. Né? O perdão, ele não liberta o outro, liberta nós. Sim, com certeza. Né? Liberta verdade. nós. E eu sempre converso com algumas pessoas, assim, quando a gente está reunido, né, em algum lugar, eu sempre falo, gente, as pessoas que fazem o mal, ali cria-se o quê? Uma ferida. Sim. Né? E como é que a gente trata a ferida? Que a gente tenta cicatrizar a ferida, né? Sim. É cuidando, colocando ali o remédio, tratando. Aí tudo é um processo, como Tudo você é um processo. falou, né, missionário? Então ali a ferida vai começando a fechar, começa a criar aquela cascazinha, né? Ela criou aquela casca, ficou sequinha. Uhum. Mas se porventura você passar em algum lugar e bater naquela casca ali, ela volta o quê? A sangrar. Exato. Porque ela não está o quê? Cicatrizada ainda, né? Ela sangra. Mas quando ela cicatriza, por mais que não fique mais com casca e nem sangre, todas as vezes que você olha para aquela cicatriz, você vai lembrar. Exato. O que você está fazendo agora, você está lembrando. Exato. Mas sem dor. Na verdade, isso é muito maravilhoso. O que Deus faz na nossa vida quando realmente Ele entra, quando realmente a gente nasce verdadeiramente do Espírito Santo. Ele nos trata. Então, ela nunca ela não vai ser hipócrita. Ninguém vai ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita, você também não. De dizer, eu esqueci literalmente. Não, você vai lembrar, porém sem dor. Por quê? Porque Deus
já arrancou, já tirou de Exato. você toda aquela dor que te feria, né? O que fazia você chorar ainda. Porque quando você lembra e chora, você ainda não Tá tendo- perdoou. Ainda Exato. precisa liberar o perdão. Entendeu? Então é muito importante. Então, Deus aqui, quando ele nos orienta na palavra dele, é exatamente resumindo o que você falou, Exato. né? Porque a gente diz, eu não vou perdoar. Vai ter que pagar com a mesma moeda, né? Eu só vou ficar feliz quando eu ver aquela pessoa sofrendo. Isso é tão pesado, Né? né? A mesma coisa que ele me fez passar, ele vai passar, ou ela vai passar, entendeu? Vice-versa. Então você tá retribuindo com a mesma moeda. Sim. É o inverso do que Deus nos orienta, né? Uhum. Então, assim, o que você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo, qual a atitude que pode ajudar essas pessoas a buscar esse outro caminho? Sim. Não tem outro caminho a não ser você se aproximar de Deus. Não há outro caminho. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido com Ele você fica. No perdão, na palavra, no andar, no olhar de misericórdia. Então, quando eu conheci a palavra de Deus, eu não me perdoava. Esse é o fato. Não era que eu não perdoava minha mãe, eu não me perdoava por eu tentar me matar. Porque o Senhor é que dá e que tira a vida. Então, para mim, isso foi muito difícil por muito tempo. Porque é como se eu quisesse tirar a autoridade de Deus, né? Mas era no tempo de ignorância, né? Mas mesmo assim eu sofria com aquilo. Senhor, eu tentei tirar minha vida e é só o Senhor que dá e é só o Senhor que tira. Então, a vida com Deus, você vai entender que muitas coisas retém quando você retém mágoa, quando você retém a falta de perdão, quando você retém cicatrizes, quando você retém feridas, quando você não libera, você acaba se prendendo no mundo espiritual e não vive as coisas novas de Deus. As promessas, né? Não vive as promessas de Deus na sua totalidade. Ontem eu estava pregando uma célula sobre o poder de Deus, né? A autoridade divina. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, vai dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas lá em Lucas 19 vai dizer que esse poder que o Senhor Jesus recebeu, ele transferiu para os discípulos. E antes dele enviar os discípulos, os 70 que ele separou, para os 4 cantos da Judéia, ele falou o quê? Eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aqui é uma figura de linguagem, né? As serpentes e escorpiões são os medos, são os traumas, são tudo aquilo que vem para te paralisar no meio do caminho. As barreiras, As né? barreiras, as tempestades, os desertos, levantes, a calúnia. Todos nós vamos passar por isso. Jesus não foi isento. E por que a gente vai fazer sempre? Sim. Né? Então, em Mateus vai dizer que antes de você ofertar, deixa ali a sua oferta. Se você lembrar que alguém tem algo contra você, não é você que tem algo contra. A Bíblia fala, se alguém tem algo contra você e você sabe que a pessoa tem, deixa a tua oferta ali mesmo e vai te reconciliar com o teu irmão. Muito forte. Porque o maior do que ofertar é você estar em paz. Maior do que você ofertar errando é você consertar aquilo que está errado, né? Então, você precisa ir até o seu ofensor, até aquele que te magoou, aquele que te feriu, que difamou, que caluniou. Você tem que ir até ele, né? E eu tô passando por um processo, quando veio o tema, eu falei, meu Deus, o Senhor está no controle. Porque no meu ministério, eu tô passando por algo parecido, né? Eu tive que me posicionar. Eu perdi amizades, eu rompi ciclos, mas eu tive que me posicionar pelo que Deus queria. E eu falei para uma pessoa, eu espero que nunca Deus te coloque num beco sem saída, numa porta estreita, em que você vai ter que recusar amizades, que você vai ter que recusar laços para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Muito forte. Isso nós fazemos quase todos os dias, né? Sim. Todos os dias nós somos colocados à prova. Todos os dias. E o nosso maior objetivo é sermos
provados. Exato. Doa a quem doer. Glória a Né? Deus. Porque se a gente parar e analisar, o próprio Jesus, ele não agia pela emoção. Nunca. Jesus era 100% razão. Exatamente. Então, aqui no 35, olha só como ele... Porque assim, se a gente parar, quero mandar um abraço aí para a irmã Val, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe aí o teu ministério grandemente, tá bom, Amém. Ramon? Deus abençoe. Olha só, aqui no 35, missionária, diz assim, ó. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Amém. Ou seja, sem esperar retorno, entendeu? Então, nós, aqui, a vontade de Deus sempre vai ser, sabe, contrariar a vontade do homem. Sim. Se o homem diz é pedra, aí Deus diz é madeira. Se o homem diz é branco, aí Deus diz é azul. Sempre contra a Né? lógica. Sempre contra a Contramão. lógica. Ou seja, as pessoas vêm, querem te derrubar, querem te massacrar, mas se eu sou nascido de Deus, eu tenho que controlar o meu eu Exato. e fazer o que Deus ele pede, Exato. o inverso. E isso já aconteceu comigo, missionário. Eita. Da pessoa ela querer meu mal e eu chegar com essa pessoa, dar um abraço nela, olhar dentro dos olhos dela, dessa pessoa e dizer: pode contar comigo, no momento que você precisar, eu estarei de braços abertos. Exato. Com 2 dias, essa pessoa ela me liga chorando, me pedindo perdão, dizendo que antes de me conhecer, tinha raiva de mim, me achava boçal, me achava peito de pombo, Oh, meu me Deus. achava isso, aquilo. Mas que quando ela veio realmente me conhecer, ela percebeu que era totalmente inverso. E que eu estava fazendo coisas que nem a sua própria família tinha feito por ela. Ou seja, é aquela coisa, é natural do ser humano, preconceito. Preconceito. Julgar sem antes conhecer. Infelizmente, isso é do ser humano. Mas que quando a gente tem esse encontro genuíno com Deus, quando o Espírito Santo ele se faz presente na nossa vida, o nosso conceito muda. Exato. A gente passa a olhar, ou pelo menos tentar olhar com os olhos de Jesus. O que Jesus faria? Jesus olhava para uma prostituta e viu o quê? Uma missionária. Jesus olhava para um leproso e viu o quê? Curado. Jesus olhava para um coxo e viu o quê? Ele curado. Então, sempre a vontade de Deus vai contrariar a vontade do homem. Não é verdade? Então, aqui, basicamente, a palavra de Deus, no 35, ele diz exatamente isso. Nós temos que fazer o inverso. Exato. Não tem para onde correr. E a gente fica, às vezes, pensando que quantas pessoas, missionária, a gente se emociona, né? Sim. Quantas pessoas ela sofre hoje? Quantas pessoas, de repente, você aí que está nos assistindo, esteja vivendo uma vida derrotada, uma vida amarrada, uma vida, sabe, entra ano, sai ano, você não consegue conquistar as promessas de Deus na tua vida. Mas por quê? Porque você, de repente, ainda guarda essa mágoa dentro do seu coração, não se permite. Mas esse episódio de hoje está dizendo para você fazer uma autoavaliação, tentar olhar para dentro de você e ver o que falta mudar, né, missionária? Para que as promessas de Deus venham se cumprir na tua vida. E às vezes está tão escondido lá no seu subconsciente que você guarda para não mexer naquela ferida e não sangrar. E aí você guarda aquilo e tenta avançar, tenta viver, mas sempre Deus vai te levar lá para aquela ferida porque é algo que você precisa ser consertado. Isaac, ele estava no Vale de Gerar e o Senhor falou assim, não desça ao Egito. Isaac, não desça ao Egito. Ele estava numa terra infrutífera, onde todo mundo semeava e não colhia. E aí Jesus apareceu, ele falou assim, todo mundo está indo para o Egito, eu também vou. Meu pai foi buscar recursos. E aí ele falou assim, também vou. Ele arrumou todas as suas coisas.
todas, estava com mala pronta, e vem o não de Deus, e o não de Deus também é resposta. Uau! Né? O não de Deus também é uma resposta. E ele falou, não desça ao Egito, fique aonde eu te disser, e lá eu te abençoarei. Ele cresceu tanto naquele mesmo ano, que o rei Abimeleque, ele fez o quê? Expulsou. Não, você cresceu demais. Vai. E ele foi para o vale de Gerar. E nesse vale, irmãos, Deus estava tratando tanto com o Isaac quanto Abimeleque. Porque Abimeleque viu que ele foi para Gerar e ele teve que ir atrás de Isaac, que ele tinha expulsado, e fazer um concerto de paz. Isaac foi para o vale de Gerar e todas as vezes que ele abria poços, entulhava. Os poços estavam lá entulhados. E quando ele abria e jorrava água, não, esse poço é meu. Ele contendia? Não. Ele não contendia. Esse poço é teu, então tudo bem. Ele tinha todo o trabalho, né, de desentulhar os poços. E aí, isso foi várias e várias vezes, né? E chegavam lá com ele, desentulhavam, pô, não, esse poço é meu. Mas a gente sabia que era de Abraão. E quando chegou Abimeleque até Isaac, falou, vimos que Deus é na tua vida. Ele falou, e por que tu vinha a mim? Você me expulsou, você me tratou mal, né? E aí Isaac ainda tentou contender com Abimeleque. E Abimeleque, não, vamos fazer um concerto de paz. E aqui vivemos, a partir de agora, um concerto de paz. E naquela mesma hora, depois que eles se despediram, fizeram o banquete, fizeram o concerto de paz, chegou boas notícias para Isaac. É jorrada água cristalina do poço. E eu estou me arrepiando toda. Por quê? Porque boas notícias vêm quando você libera perdão. Boas notícias chegam quando você conserta aquilo que está errado, que está precisando. Os céus se abrem. O céu se abre sem dúvida. A partir do momento que Isaac perdoou, liberou perdão, águas cristalinas jorraram. E eram muito mais cristalinas que os outros poços. Então, esse concerto de paz é necessário e não é só para o outro, é para você viver um novo com Deus. Né? Você não vai conseguir avançar enquanto você não perdoar. A obediência, ela precisa ser total. E se Deus manda perdoar, perdoa na totalidade. Você vai ver que é um peso que sai, porque por mais que você não remoa, você está magoado e tudo mais, há aquela ferida. Com certeza. E você precisa liberar o perdão. E se doer, não liberou. Exato. Não tem para onde correr, essa é a verdade. Exato. E Lucas 6,46 vai dizer, o Senhor vai dizer assim para os próprios discípulos, por que me chamar de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Muito forte, O que ele manda? Perdoar os seus inimigos. Amar os seus inimigos. Porque que paga tem você amar quem te ama? Nada. Que paga tem você perdoar quem te perdoa? Jesus veio e resumiu todos os mandamentos em 2. Amar o seu Deus e amar o teu próximo, independente se ele é amigo ou se é inimigo. É próximo. E quando você falou sobre essa pessoa, você trouxe para o seu círculo. Sim, claro. Para ela te conhecer melhor. Sim. Isso desmistifica muita coisa. Né? Cai por terra o julgo, cai por terra o preconceito, quando você traz para próximo de ti. Né? Eu, no meu ministério, muitas pessoas assim, por que tu anda com aquela pessoa? Eu falei, porque eu quero transformá-la através da minha vida. Por que eu vou andar com gente que é profeta, que já é transformada? Já é transformada. Eu preciso transformar, que é uma serva, mas chama palavrão. Ide por todo mundo e o quê? Fazer discípulo. No meu nome, batizando no Pai, no Filho e no Espírito. É verdade. Né? E o mais interessante é que, às vezes, a pessoa ela passa... Um exemplo, a senhora missionária passou por tudo que se passou. Sim. Né? Às vezes, Deus permite que você volte como a gente voltou hoje. Uhum. Não vai chorar isso que eu vou falar aqui de Deus. Tá bom. Volte tudo isso que você voltou, lembrou de tudo. Sim. Sabe por quê? Testemunho, né? Para que você lembre de onde Deus te tirou. Exato. Amém? Amém. A gente, às vezes, Deus nos leva lá no início de tudo, que é para Ele glorificar o nome dele. Sim. E dizer, tá vendo? Você era isso. Carta marcada do diabo. E eu te transformei nisso. Eu te lapidei nisso. Amém. Aqui. Tá vendo o quanto eu sou contigo? Tá vendo o quanto eu te amo? Amém? Amém. Então, se você tá passando por isso e tá agora recapitulando, tentando se autoavaliar, analisar, dizer...
Senhor, será se eu tenho raiva, ódio de alguém? É Deus que está te levando nisso. Quero dizer para dizer que Deus está te fazendo voltar lá desde os teus 12, 11, não sei quantos anos você tinha, mas Ele está fazendo nesse momento você tentar lembrar se você guarda alguma mágoa, algum ódio, algum ressentimento negativo de alguém, para que você venha perdoar. Sim. E no final nós vamos orar. Nós vamos orar com você. Se você aceitar, você vai poder liberar esse perdão ainda hoje, em nome de Jesus. E outra, né, missionária, o que eu vou falar agora, isso é científico, né? E eu acho tão legal quando a ciência, ela se contradiz, né? E ela, no final, diz, realmente Deus existe. Sim. Né? Às vezes existem teorias das ciências que fazem de tudo para desmentir a teoria de Jesus Cristo, né? A vinda dele, o que ele faz na vida das pessoas e principalmente da criação, né? Mas eu acho maravilhoso quando ela se contradiz e que no final ela basicamente diz assim: rodei, rodei, rodei e realmente descobrimos que realmente Deus existe. Amém. Isso é maravilhoso, Maravilhoso. né? E isso é científico que eu vou falar. Especialistas já relataram em alguns estudos que quando uma pessoa ela guarda um ódio, um sentimento, um rancor dentro do seu coração, ela tem a probabilidade de 95% de desenvolver o CA, que é o câncer. Sim. Explica um pouquinho pra gente essa teoria científica que basicamente se concretiza na palavra de Deus. Sim. Né? Porque a Bíblia fala sobre isso. Né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo. Entendeu? Explica um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Está maravilhosa essa conversa. E quando a conversa é boa, ela vai embora. A gente já está chegando a quase 42 minutos de conversa. E tem tanta coisa para a gente conversar, né? Sim. Mas explique aí, vamos lá. Então, a ciência, ela fala da probabilidade, né? Mas aonde a medicina, ela não consegue explicar, entra Deus. Aonde a medicina, ela te dá um laudo negativo, entra Deus. Deus para curar, Deus para restaurar. E a Bíblia, como ele citou, a Bíblia fala sobre os nossos olhos, que são a candeia do nosso corpo, né? Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a nossa mente, ela armazena emoções, armazena sentimentos. Então, tudo que você alimenta é aquilo que vai te fazer forte. Se você alimenta ódio, você alimenta rancor. Se você alimenta vingança, eu vou pagar na mesma moeda, é olho por olho, é dente por dente. Se você alimenta esse tipo de coisa, a probabilidade maior de você ser uma pessoa ranzinza, de ser uma pessoa que afasta pessoas de você, porque ninguém quer estar perto de alguém que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo. Nossa, é muito chato. Negativa, né? É muito. Negativa. O peso negativo que essa pessoa carrega é grande, porque geralmente essas pessoas nunca conseguem ouvir, só falar. Verdade. Não sei se você já passou por isso. Eu já tive uma experiência dessa com várias pessoas, que a gente às vezes quer até fugir de perto, né? E a gente não consegue nem se desviciar, né? Porque a gente acaba emprestando nossos ouvidos para toda a lamentura da pessoa e tudo mais, porque no final a gente quer dar um conforto, quer dar uma palavra de consolo, mas até você chegar lá, a pessoa já, né? E você fica até sobrecarregado também. Sobrecarregado espiritualmente. Fica. Vem ali, né? Fica carga assim. Negativa. E eu trabalhei com uma pessoa assim, que ela era tão negativa, que tudo ela via problema. E nós que somos salvos, tudo a gente vê graça. Uma porta que se fecha, né? Um laudo negativo, a gente vê graça de Deus, vê poder de Deus, porque aquilo ali vai ser um instrumento para glorificar o nome de Deus. Sim, com certeza. Né? Então, se você é uma pessoa que guarda esse tipo de coisa, a probabilidade de você desenvolver muitas, ou não só o CA, mas muitas outras doenças. Como depressão, ansiedade, taquicardia, tudo isso, até o teu gastro, né? Também acaba sendo prejudicada. Verdade. A gastrite, né? Então, perdoe. E não perdoe só de palavras, não.
procure essa pessoa e faça um concerto de paz, assim como Abimeleque fez, né? Isaac, ele estava lá na sua razão, ele foi ofendido, ele foi expulso, mas quando o Abimeleque chegou, ele tentou contender, mas aí Deus foi maior, fez um concerto de paz, fez um banquete, e ali ambos foram dispersos, né, debaixo de uma bênção do Senhor. E o mais interessante, missionária, é que Abimeleque foi humilde. Muito. Ele era rei. Ele era rei. Então, o que ele fez? Ele teve a humildade de chegar até Isaac e dizer, Isaac, vamos parar com isso, vamos fazer as pazes, vamos viver aqui em harmonia, né, com essas palavras. Né? E ali, para você ver como é importante a liberação do perdão. Isaac, ele poderia ter falado que não, Isaac é filho da promessa. Sim. Né? Isaac poderia ter falado, não quero acordo, é você para lá, eu para cá, tá entendendo? E é assim que a gente vai viver. Sim. Né? Mas para você ver o quanto é importante, missionária, esse detalhe, né? A liberação do perdão. Porque Abimeleque, ele teve a humildade de ir pedir perdão. E Isaac teve a sabedoria de liberar o perdão. Sim. Né? Quando ele libera, como bem a missionária falou, a Bíblia fala que começou a jorrar o que? Águas cristalinas. Só que a gente trazendo para os dias de hoje, essa água cristalina é o Espírito Santo. Sim. Ou seja, você de repente pode estar dentro da igreja, mas verdadeiramente ainda falta algo para você. Sim. De repente falta você liberar o perdão de alguém ou para alguém. E para que você venha receber essa água cristalina, que é o Espírito Santo de Deus, você precisa abrir o seu coração, você precisa liberar o perdão. Sim. E eu quero dizer para você que você vai ter a oportunidade ainda hoje de liberar esse perdão. Se porventura Deus está tocando no seu coração e dizer você precisa perdoar, você vai ter essa oportunidade. A missionária daqui a pouco vai orar para você, com você que queira liberar esse perdão. E a gente já está indo aí para 55 minutos de conversa. Quando a conversa é boa, passa rápido. Passa bem rápido. Missionária Catiele, eu quero agradecer mesmo, tá? Mais uma vez a sua presença. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando, que nos seguem nas redes sociais, 5 Pães e 2 Peixinhos. E você que é inscrito no nosso canal, que Deus também venha te abençoar grandemente. E essa conversa de hoje está sendo uma conversa muito importante. Se de repente você acha que esse episódio de hoje, essa conversa sirva para alguma pessoa que você conhece, algum familiar seu, sei lá, de algum ciclo de amizade sua, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast para que essa pessoa venha ouvir e de repente ela venha ser abençoada, que ela venha alcançar a graça do nosso Deus em sua vida. Amém? Catiele, muito obrigado mesmo. Nós estamos indo para nossas considerações finais. Que Deus venha te abençoar, minha irmã. Eu creio que a gente tem muita conversa ainda pela frente. Amém. E de repente a gente pode retomar, né, para finalizar esse bate-papo, né? E quero agradecer mesmo, tá? A senhora, a irmã Val, né, que trouxe você até aqui. Que Deus venha abençoar grandemente também a vida da missionária Val, uma mulher de Deus, que também eu creio que em breve vai estar aqui na nossa mesa redonda, participando do nosso podcast, 5 Pães e 2 Peixinhos. Contando seu testemunho de vitória. Amém, né? Que eu creio. Que não é testemunho, é testemunho mesmo de vitória, em nome de Jesus. E é isso, tá bom? Amém. Missionário. Então, siga nas considerações finais, fique à vontade. Amém. Agradeço esse bate-papo a todos os telespectadores, ouvintes, reforçando aí a pedido do pastor Lito França, que você se inscreva,
você curta, compartilha, ative seu sininho para que as notificações cheguem até o teu celular quando vir novas pregações, vir novos bate-papos, né, novos podcasts. Agradecer a Deus, né, por toda a sua ciência, toda a sua sabedoria, pela graça dele sobre a minha vida. Agradecer a missionária Val, que foi aí a porta de entrada para este convite, né, que o Senhor venha abençoar a vida dela. Estamos orando pela sua causa, pela sua família. Lembre-se, resumidamente, perdoar não é uma opção, é uma ordenança. É uma ordenança divina. Faz parte do ministério, faz parte do caminhar com Cristo. Se você tem alguém que você precisa liberar o perdão, ou se você sabe que essa pessoa tem algo contra você, chega a ela. Liga, chamada vídeo. Tá em outro estado, não dê desculpa. Liga em chamada vídeo. Hoje você tem internet, você tem tanta coisa, né? Acesso, né? Tem tanto acesso para você conversar com alguém. Liga, manda mensagem, chama para uma conversa, convida para uma reunião, convida para um jantar, para um almoço. Cafezinho, né? Cafezinho com Deus, mas não deixa passar isso em branco. Não deixa essa oportunidade passar na tua vida. Hoje Deus chegou essa mensagem a você, não foi por acaso. Deus está te lembrando de algo que você precisa liberar aí, né? Então, lembre-se que o perdão, ela não é uma opção. Ela é uma ordenança divina, do próprio Senhor Jesus, tá bem? Agradeço a Deus, mais uma vez, ao meu esposo, né, que sempre tem ladeado aí ao meu lado, no nosso ministério, meus filhos, que eu acho que o nosso ministério começa em casa. Com certeza. Né? Não adianta ganhar o mundo inteiro, né, mas o seu lar está desmoronando, né? Então, que Deus venha abençoar a minha família mais e mais, abençoar a sua família. Amém, eu recebo, que os frutos irmão. Apareçam, cresçam, germine, porque um bom fruto a gente conhece pela árvore. Glória a Deus. Amém? Amém. Agradeço de coração e que estou à disposição. Amém. Amém. Já está com gostinho de quero bis, né? Vamos lá, vamos tentar marcar novamente essa conversa. Na realidade, todos que vêm aqui, deixam esse gostinho de quero bis. É verdade. Né? Mas enfim, tudo é no tempo de Deus, eu creio que vai acontecer. Amém. Amém? E agora nós vamos orar. Você aceita orar conosco? A nossa amiga missionária, ela vai orar com você. E se de repente você quiser agora renunciar esse sentimento negativo que há ainda dentro do seu coração, esse é o momento. A palavra de Deus diz que o poder dele não tem hora, não tem lugar e momento certo para agir. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, meu Redentor, meu Salvador. Pai, no nome de Jesus, Senhor, Pai, que o Senhor venha entrar através dessa tela, que o Senhor venha visitar essa alma, este coração que está assistindo, que ouviu a Tua palavra, Senhor. Eu creio que o Teu Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque só Ele tem essa autoridade e poder. No nome de Jesus, convença, Senhor, esta pessoa que precisa liberar e pedir perdão, que precisa fazer um concerto de paz, para que novos caminhos virão, para que possa viver o novo de Deus, que possa avançar, Senhor, no ministério, que possa, Senhor, Pai, destravar aquilo que está retido nos céus. Pai, no nome de Jesus Cristo, só o Senhor tem o poder de trazer vida àquilo que está morto. É o Senhor que tem poder de consertar aquilo que está desconcertado. Entra e age, Senhor Pai, nessa causa, que essa pessoa, Senhor Pai, venha consertar, fazer um concerto de paz, perdoar verdadeiramente, lançar no esquecimento, Senhor Pai, sem dor, sem mágoa, sem ressentimento, e possa viver, Senhor Pai, o teu maior, que é a tua palavra, que possa viver, Senhor, o teu ministério, que possa, Senhor, naquele grande dia, falar, Senhor, meu Deus, eu estou aqui, sou salvo, e reconheceu pelo seu nome, porque muitas coisas, irmãos, a palavra de Deus diz que se você não perdoar, coisas serão retidas para a sua vida e o teu nome não está escrito no livro da vida se você não perdoar e não avançar em Deus. Você pode falar de Deus, você pode conhecer a palavra de Deus, mas se você não seguir a Deus verdadeiramente, você vai ser como aqueles que vão chegar naquele grande dia, no dia do juízo. Senhor, Senhor, mas eu preguei no teu nome. Senhor, Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome, eu expulsei demônios, eu cantei, eu profetizei, mas não tinha uma intimidade com Deus verdadeiramente. Não se permitiu viver o novo com Deus. Estava na igreja, mas não estava na presença de Deus. Fazia a obra de Deus, mas não tinha intimidade com Deus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida e que você venha parar de reter e liberar.
no nome de Jesus, que essa palavra alcance a tua vida, o teu ministério, a tua casa, e que todos possam ser abençoados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. E é isso aí. E aqui está finalizando mais um episódio do nosso podcast 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, que você venha ter o restante de semana abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Um forte abraço. Obrigada.